queridos, demorou? Demorou nada. Vamos continuar agora. Vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sobre a nossa primeira aula, que é conhecer as estruturas dos biomas, diferença, formação. E, professor, vamos olhar ali, ó, pessoal, pega o caderno, já vai fazendo as anotações de vocês, tá bom? Verifica aí os conceitos, porque daqui a pouco, quando a gente terminar esse bate-bola, vai vir uma atividade aí, depois eu te volto para corrigir com vocês, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Então, aqui, ó, aula 1.2. Na aula 1.2, nós vamos fazer uma revisão, vamos relembrar o que foi feito na aula 1.1. Então, aí, ó, biomas. Então, primeiramente, a gente conceituou, né? O que são biomas? Um conjunto de vida. É um conjunto de vida animal e vegetal. Então, quando a gente fala animal e vegetal, a gente também pode colocar assim, ó, é um conjunto de fauna e flora. São exemplares de fauna e flora que são constituídos pelo agrupamento de tipos de vegetações contíguos e que podem ser identificados em um nível regional. Significa o que é isso, professor? Eles só aparecem em determinadas regiões, são específicas de uma determinada região, em condições geológicas, climáticas semelhantes e que, historicamente, sofrem o mesmo processo de formação de paisagem, resultando em uma diversidade da fauna e da flora. Eu falo ao contrário, né? Flora e fauna. Própria. Então, aqui, quais são esses biomas, professor? Nós vimos o bioma amazônico, o bioma Amazônia, né? Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e do Pantanal. Então, vamos aqui só para a gente relembrar, rever aqui, ó, no mapa, esses biomas que eu citei agora para vocês nessa revisão. Aonde estão localizados no mapa? São 6, ó, nós temos aí. Vamos de baixo para cima. Né? O bioma amazônico aqui, que é uma área, né, bem representativa dentro do nosso mapa. Nós temos aí o da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o 6º bioma do Pampas. Claro que dentro de cada um deles, esses biomas, eles apresentam, né, propriedades, não só na estrutura, não só no clima, mas também nós podemos observar aí que existem especificidades, né, de estrutura vegetal e animal que garante, né, que a fauna e a flora desses determinados biomas apresentem características que favoreçam o quê? A perpetuação não só da espécie de origem vegetal e animal, mas também que esses animais e vegetais que moram em determinados biomas apresentam uma diversidade. Aqui para mim, galera, uma diversidade que a gente caracteriza como uma biodiversidade, favorecendo, então, estruturas que são bem características aqui da nossa região, possam até ter semelhança com outros biomas, mas tem especificidade que só encontra-se aqui. E também na Caatinga, no Pampas, né? Tem determinadas características que nós não encontramos, tanto na fauna e flora desses biomas. E para concluir, que nós vimos na última aula, no bioma amazônico, né, esta aula introdutória, nós vimos a importância de conhecer a estrutura do bioma amazônico, exemplo, em relação ao sistema florestal, aos vegetais que compõem o nosso bioma amazônico, aos animais que estão ali também, e a interação do processo evolutivo entre eles,
pois determinados vegetais precisam daqueles animais, aves e mamíferos que auxiliam, né, no processo de propagação daquela espécie, que é algo que a gente chama de coevolução. O solo, conhecer quais são as estruturas naturais daquele solo. O solo arenoso, solo argiloso, arenoso. Se determinado solo daquela minha propriedade que está inserido em um determinado bioma, como é ele, a estrutura físico-química, né? Se é um solo se é um solo que apresenta um pH alto, um pH baixo, se ele é ácido, se ele é básico, quais são os nutrientes que estão ali, nutrientes que são retroalimentados pelos aqueles vegetais que caem as folhas e vão se decompondo, quais são os micro-organismos que favorecem aquela retroalimentação, né? Reposição, retorno daquele carbono para a própria sustentação, né? Para que se sustente aquela área vegetal, para que possamos saber como podemos implantar um sistema de atividade agrícola ou de atividade pecuária nas florestas, fazendo também um processo de intercalação sem ocorrer a interferência, amenizando as práticas de tratos culturais e manejos quando nós falamos de agricultura e pecuária. Ok? Galerinha, passei até do ponto. Vou deixar vocês aí fazendo as atividades, daqui a pouco a gente volta para corrigir, tá bom? Aguardo vocês. Pronto, voltamos, hein? Ó, tranquilo. Nós temos aí, eu acho que umas 4 atividades. Se eu não estiver errado, são as 4 atividades. O tio vai ler as atividades para vocês, tá bom? E aí, quando a gente lê as atividades, eu vou mostrar a resposta. Eu vou deixar a resposta aqui na tela para vocês conseguirem aí. Ah, professor, eu não escrevi do jeitinho que está aí, não. Sempre eu vou lembrar aqui para vocês do terceiro ano. Galera, não há necessidade de você escrever igual que aparece na tela. Muitas vezes, eu posso ter colocado o termo técnico aqui na tela e você não escreveu o termo técnico, você não escreveu a palavra, mas você descreveu o conceito daquele termo técnico. Então, não está errado, tá bom? Claro que eu vou sempre estar aqui sublinhando algumas palavras na resposta, que há necessidade de você sempre estar exercitando. Aí você coloca entre parênteses. Se você escreveu o significado, mas é sempre bom colocar no parênteses. Qual é o conceito daquela descrição que você colocou na resposta? E se for necessário, durante a nossa correção, não entendi por que essa resposta, o tio vai voltar lá no slide para poder dar essa exemplificação, essa comparação, tá bom? De olho na tela, meus queridos. Olha aí, ó, atividade sanando dúvidas também, tirando as dúvidas. Vamos então para a primeira questão? Aí, ó. Segundo o IBGE, como podemos conceituar bioma? Volta aqui rapidamente. Galera, olha só. Claro que conceito, cada um de nós podemos dar um conceito para bioma. Claro que, mesmo cada um colocando um conceito, ele tem que ser coerente com a base. Então, aqui na pergunta, em relação, ó, segundo o IBGE, como é que o IBGE conceitua bioma? Então, é assim, tem uma referência, tá bom? Então, quando a gente for mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar em relação ao que o IBGE conceitou, o que significa, o que é um bioma, depois a gente coloca como poderíamos, com base no conceito. Dá uma olhada na tela. Olha só. Resposta. Então, segundo o IBGE, como podemos conceituar bioma? Um conjunto de vida animal e vegetal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos
e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma biodiversidade de flora e fauna própria. Tá bom? Vou deixar aqui na tela para vocês, para dar tempo de vocês colocarem algumas palavras que não conseguiram aí inserir, tá bom? Mas, ó, eu vou só sublinhar uma coisa. Isso aqui é de acordo com o IBAMA. Então, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal que podem ser identificados em nível regional. Eu vou saltar aqui, eu estou colocando as palavras principais. Quando fala assim que podem ser identificados a nível regional, em condições geológicas e climáticas, significa que passaram por um processo de evolução, tanto o solo, a formação geológica, pessoal. Quando a gente fala formação geológica, nós estamos falando da formação do solo, daquele determinado bioma. Ai, aqui, ó, volta aqui para o tio. Por exemplo, quando a gente fala sobre o processo geológico, formação do solo do bioma amazônico, é totalmente diferente do processo ecológico de formação do solo lá do bioma do sul, lá no Pampas. Como assim, professor? Sabemos que a estrutura do solo amazônico é uma estrutura fraca. Ela não é rica em nutrientes. Todos os nutrientes do solo amazônico é para a sua autossustentação. Já ouviram falar? Vamos lá com calma. Já ouviram falar assim, gente, se dá para fazer atividade agrícola, tem que tomar muito cuidado na Amazônia, por quê? Porque o solo é fraco. Toda aquela parte vegetal que cobre o solo, ele transforma aquelas folhas, aquela primeira camada do solo, é só para sustentar a própria floresta. Então, claro que lá no bioma do Pampa, é totalmente diferente a estrutura do solo. É rica em nutrientes. Aumenta a tela aqui para mim rapidinho. É rica em nutrientes. Então, prof, volta aqui para mim. Olha só, galerinha. Aqui não quero, né, que vocês fiquem pensando assim, professor, então não dá para fazer agricultura aqui no bioma amazônico, onde o senhor mostrou aquele quadro na foto? Dá. E aqui tem uma alta produção. Aqui é como fala, plantando aqui tudo dá. Mas só que temos que tomar um cuidado. A estrutura natural do processo evolutivo de geologia, o solo formado aqui, é um solo que nós temos sempre que ter cuidado, tomar cuidado com uma coisa. Quer plantar milho, quer fazer formação de pasto, quer plantar pomar, seja de cacau. Quando eu falo pomar, galera, vamos puxar lá do segundo ano. Segundo não, do primeiro ano. Pomar envolve a fruticultura. Seja cacau, cupuaçu, banana, café. Quando você vai inserir uma determinada cultura, por saber que o processo de formação do solo no bioma amazônico é um processo, o solo que constitui aqui nosso bioma, ele é um processo que é de autossustentação da própria floresta. Nós temos sempre que fazer análise daquele solo. Para quê, professor? Para
para que desta forma você realize a inserção de nutrientes naquele solo para a cultura, de forma a manter os nutrientes necessários para a floresta. E como nós estamos falando para vocês, é uma forma de atividade agrícola integrada com a árvore, com a floresta, sem necessidade de retirar a floresta daquele lugar. E isso nós vamos ver na próxima aula. Como assim, professor? Nós vamos de parte a parte. Por isso que é importante conhecer a estrutura do solo, a formação do solo dentro daqueles biomas. E isso, quando a gente fala, ó, resulta na diversidade de quem, prof? Da flora e da fauna. Porque se você altera o solo daquele determinado local, você pode estar interferindo no processo de desenvolvimento de uma árvore, de um vegetal, onde um determinado pássaro, que é endêmico daquela região, um determinado mamífero, que é endêmico daquela determinada região, possa estar sofrendo algum processo de ser retirado daquele bioma. Processo de extinção, processo de ele ser retirado e ele tentar sair daquele determinado local, que se chama habitat, e aí tem um desequilíbrio, porque muitos vegetais muitos vegetais passam pelo processo de coevolução, tanto com os animais, sejam mamíferos ou aves. Mas, Jefferson, vamos em diante, ainda temos outras questões. Abre aqui para mim, por favor. Então, vamos para a questão de número 2. 2 minutos para cada questão. Dá, prof. Quais são os biomas do Brasil? Galerinha, aí, ó, bioma. Nós temos o bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Mas, ó, essa é a resposta, mas eu vou colocar aqui no mapa, eu vou puxar lá do mapa, olha aqui, ó. Lembra? Nós temos aí, eu coloquei no número 1, bioma Amazônia, número 2, Caatinga, bioma do Cerrado, bioma do Pantanal e também o bioma Mata Atlântica e do Pampas. Lembra quando eu falei para vocês que a estrutura geológica do bioma amazônico é totalmente diferente da estrutura geológica da Mata Atlântica? Isso é importante, professor, porque o solo que vai propiciar que ocorra a formação da floresta, vai propiciar que ocorra a formação das estruturas que envolvam tanto a fauna como a flora, porque vão atrair determinados animais, principalmente os insetos, né, que são os agentes polinizadores. Nós vamos falar disso também. Ok. Então, questão 2, quais são os tipos de bioma do Brasil? São esses 6 aí, tá bom? Já mostrei no mapa para vocês. Questão 3. Prof, o que significa mesmo hotspot? Vamos lá. O termo hotspot de biodiversidade é definido como áreas de florestas tropicais que abrigam uma grande concentração de espécies com alto grau de endemismo. Significa que são endêmicos daquela região e que estão sob grande ameaça. Ameaça do quê, professor? Extinção. Quando está sob ameaça, quando ocorre alguma alteração dentro daquele bioma. Dentro que pode alterar a biodiversidade daquela determinada espécie. Então, a gente pode definir como pontos quentes. O que é pontos quentes? Alerta que determinado bioma, que determinada área tem uma espécie endêmica que está sofrendo ameaça de extinção devido a alterações que possam estar ocorrendo no seu habitat. E se ocorre alteração no seu habitat,
significa que tem um desequilíbrio entre os habitats de diferentes espécies. E a quarta questão, faça um desenho esquemático de todos os biomas do Brasil. É um mapa, galerinha, mostrando a distribuição dos biomas dentro do nosso Brasil. E aí, ó, bioma amazônico, Caatinga, Cerrado, Pantanal, a Mata Atlântica e nos Pampas. Aqui pro tio. Queridos, muito obrigado pela paciência de vocês nessa nossa primeira aula. Daqui a pouco eu volto com a nossa segunda aula. Se não for eu, pode ser a Dani ou a professora Tabata, viu? É um dos três do terceiro ano. Um abraço para vocês, aguardem.